Protagonista Digital, o podcast da V4 do Artico. Fala, família empreendedora, sejam bem-vindos a mais um episódio do Protagonista Digital. Hoje eu estou aqui com o Bruno e com o Maurício. A gente vai falar um pouquinho sobre contabilidade, como isso funciona dentro das empresas, né? Eu sou o Cleito e minha expectativa hoje é aprender mais de como implementar uma contabilidade eficiente para o meu negócio. Eu sou o Anderson. Meu objetivo hoje é entender mais sobre a contabilidade de uma forma estratégica e não apenas como um mal necessário. Eu sou o Bruno, né? Meu objetivo hoje é mostrar para vocês que a contabilidade é o pilar mais importante do empreendedorismo. Eu me chamo Maurício, né? E aqui a gente vai tentar conversar para tentar desmistificar, né, a contabilidade aqui na região. Já vamos começar aqui tentando entender um pouquinho mais aí o que é a Tesserato, como ela surgiu. Conta um pouquinho da história pra gente. Quer começar, brother? Porque o cara que inventou o nome é que tem que explicar, né? O que é Tesserato. Rapaz, assim, foi a junção de duas histórias, né? Começou minha história separada da dele. Eu trabalhava num escritório muito grande aqui na região e, enfim, fui sair do escritório e eu pensei, coloco o meu escritório ou vou trabalhar em outro escritório? Conversando com minha família, eu decidi colocar meu escritório, né? Comecei com 4 empresas, enfim, muito difícil no começo. O mercado contábil, para quem está começando, é um desafio muito grande, né? Mas eu sou uma pessoa muito técnica, né? Então eu ficava muito tempo dentro do escritório e não conseguia prospectar, trazer cliente. E foi aí, durante o ano, que fiquei com esses 4 clientes. Foi um período muito difícil e tal. Até que, isso foi em maio, e em novembro, Bruno fala comigo, fala, Maurício, cara, eu tô com 2 amigos aqui contadores, mas eu queria uma pessoa um pouco mais técnica, cara. E sou muito comercial. E eu disse, Bruno, não, eu sou muito técnico, tô precisando de comercial. Casamos aí, nesse momento. Aí foi assim, Bruno conversou com os outros sócios dele, ele acabou desfazendo e juntou-se, né? Antes era JM Contabilidade, JMC Contabilidade. Aí quando o Bruno entrou, disse, rapaz, se a gente for botar JMC e B Contabilidade, daqui a pouco tá o alfabeto inteiro. Nós temos nossa sócia, que é Cristiane, né? Então é José Maurício, era JMC, né? José Maurício e Cris. Aí vai ficar JMCB. Rapaz, não dá certo não esse negócio aí, né? Aí o Bruno, não, bicho, aí ele disse, Maurício, não pensa em nada, a gente passou uma semana assim, bicho, eu tenho um nome que é Tesseract, por conta da forma geométrica, quarta dimensão e tal, só que é em inglês. Aí o Bruno pegou e falou, por que tu não bota em português? Aí sai mesmo. Aí ficou Tesserato Contabilidade, né? Mais pela forma geométrica que representa a quarta dimensão. E a gente já se conhece desde o período da faculdade, né? Sim. Estudávamos juntos, centro acadêmico, então já tinha essa parada, a gente já tinha aquela comunicação. E aí eu parei a faculdade, né? E entrei na área de software, vendedor de software, né? Então, graças a Deus, trabalhando para essa empresa de software, eu consegui fazer uma cartela de clientes aqui na região, que os caras já me conheciam com um pouco a parte contábil e software. Vendi um sistema de contabilidade para ele. Quando ele estava pensando em abrir ali, fizemos uma demonstração na casa dele, na mesa ali, vendi um sistema de contabilidade para o Maurício. Falei, caramba, cara, o Maurício tudo vai para cima, né? Aí, tava nessa daí, os clientes, Bruno, faça minha contabilidade. Eu, cara, não tenho estrutura para te atender. É uma responsabilidade. Tratar do bem de uma pessoa, pessoas vivem, diz, né? Tiram alimento da empresa. E aí eu pensei, cara, eu não posso pegar. E aí, numa dessa daí, eu cheguei com o Maurício, cara, tô com umas 3, 4 pessoas querendo, mas eu não tô sentindo confiança na estrutura que eu tenho com esses outros parceiros que eu tava, né? De pegar uma empresa desse porte. Então, assim, eu tenho um cliente, mas não tenho tempo de estar dentro do escritório e também não sou nerd que nem você. O cara que é nerd, tá? Aí ele falou, Brunão, eu tenho tempo de estar no escritório, sou nerd, desenrolo, mas não tenho tempo de estar prospectando. E também Maurício também era um pouco travado pro comercial. Falei, rapaz, estamos namorando, vamos casar? Juntar as informações? E aí juntou, né, não? Pois é. Juntou e graças a Deus deu certo. E quando foi que aconteceu essa fundação? Rapaz, foi no período assim de transição, foi no finalzinho de 2019. Então, 2019. Imagina aí, finalzinho de 2019. Eu lembro que quando a gente fechou 2019, a gente tava zerado do caixa e devendo a conta de luz lá do local. Rapaz, eu gastar o 13º. Aí foi, a gente começou a entrar cliente de pouquinho em pouquinho, em janeiro, fevereiro, veio março, veio a pandemia. Aí Bruno ficou preocupado, já disse, eita, cara, e aí como é que vai ficar? Eu sou gordinho, cara, e eu não posso pegar Covid. Gordinho não pode pegar Covid. Vê aquele negócio, rapaz, eu vou morrer, Maurício, porque o povo tá falando que gordo pega Covid e morre. Ficou muito ansioso, só que
para nossa surpresa, esse período inicial da pandemia, a gente conseguiu pegar muito cliente, né? Por conta que na época da pandemia, não sei se vocês lembram, era medida provisória em cima de medida provisória. Sim. A gente estudava uma medida provisória hoje, no outro dia já vinha outra vinha com outra, mais obrigações. Na Então, madrugada saía 2, 3 a vezes. gente já estava meio que assim esperando. Então, nessas medidas provisórias vieram algumas coisas que beneficiavam muitas empresas, né? E a gente começou a oferecer isso para nossas empresas que a gente tinha. E as empresas que a gente tinha, às vezes falava para um amigo, o amigo não sabia, procurava a gente. Então, assim, em um mês a gente conseguiu ganhar, acho que foi 20 ou foi 30 empresas em um mês. Então, foi um crescimento muito grande que a gente teve nesse período mais difícil da pandemia, né? Mas só que na pandemia a gente teve que trabalhar para, como é que eu posso falar? Sustentar os nossos próprios clientes, entendeu? Muitas deles deixaram de faturar, teve que demitir gente, alguns que realmente quebrou. Teve cliente nosso que, quando veio o decreto de fechar a empresa do governo estadual, na outra semana eles falaram: estou quebrado, porque eu não faturei, tem água, tem energia, tem aluguel. Então, assim, a gente teve que meio que equilibrar nosso crescimento também, ser o suporte dos nossos clientes nesse período, né? Então, foi um período assim que a gente aprendeu muito. A gente conversa que quem passou pelo período da pandemia e conseguiu ficar, estudar e crescer, foi, como a gente fala, passou na casca do alho, né? Conseguiu realmente... E você também trouxe também aquela visão seguinte. Teve empresa que decretaram o lockdown numa quarta-feira, na quinta-feira a pessoa me liga: Bruno, eu tô quebrado. Eu falei: não, calma aí. Você já estava quebrado. Empreendedorismo, você tem que assumir atividade de risco e controlar a tua empresa. Você já vinha quebrando. Você já vinha com dificuldade financeira, mas você não estava conseguindo enxergar isso daí. Fechou, você estava sem fluxo de caixa ali, não vai conseguir manter a tua empresa 15 dias, 20 dias sem faturar. Então, você já estava quebrando. E hoje, isso daí trouxe até ensinamentos pra gente, né? Com certeza. E foi 2020 e a gente, na verdade, quando a gente começou, a gente não tinha um local, a gente permutava um serviço com um escritório de um primo meu. Então, a gente começou só com o nosso notebook e mesa. E com a coragem, com o conhecimento, e indo atrás. E é tanto que a gente comemorava até a compra da primeira impressora. Comprava a impressora, mandava foto para nossa família. Comprava as primeiras cadeiras, mandava foto. Então, foi aquela coisa boa de se começar aos poucos, tá entendendo? E os nossos clientes também foram crescendo com a gente, né? Tem clientes nossos que abriu a empresa assim que a gente começou a criar o escritório, estão até hoje com a gente. São clientes desses aí que vai investir, liga: Bruno, o que é que você acha sobre isso? Maurício, eu devo fazer isso? Então, são pessoas que cresceram com a gente, né? Então, a Tesserato tem isso, de ter começado junto com a sua maior cartela de clientes, nasceu junto com a Tesserato, né? Então, tem essa questão de ter esse vínculo mais forte. Em 5 anos, nós nunca perdemos um cliente falando assim: eu vou trocar para outra contabilidade. Nunca aconteceu. Isso orgulho de dizer que nunca aconteceu. Os caras que saíram da nossa carteira foram aqueles que fecharam a empresa. Ou, por exemplo, eu vou mudar para outro estado e quero algo próximo, que ainda tem essa questão do cara querer falar com o contador, né? Uma ou duas histórias assim. Mas todos os clientes do nosso início da nossa carteira, hoje 99% está com a gente. Então, tem cliente nosso que era um MEI, uma empresa só ele ali trabalhando, e hoje emprega 70 pessoas. Em 5 anos, né, Maurício, que nós estamos aí, porque nós temos uma experiência de quase 10 anos de contabilidade, mas com o escritório em torno de 5 anos. Então, realmente, a gente entende como que é o crescimento do cara que era pequenininho, né, e hoje fatura aí 500 mil. Então, esses caras estão na nossa história, né? Tem cliente que é o xodózinho da gente. Fantástico. Fica à vontade. Ele fica olhando pra mim pra saber se pode perguntar ou não. Fica à vontade, pode não arrochar. Vocês não fazem, então, apenas essa parte de auxiliar ali em como pagar os impostos, mas vocês também olham para a parte financeira das empresas e passam ali algumas informações, insights também? Isso. Olha, a contabilidade, cara, ela é perfeita. A gente fala que ela é perfeita porque é o seguinte: os princípios dela, se você seguir aquele manualzinho, tua empresa ela vai prosperar. Mas qual que é esse manual? Bruno, vamos falar aqui do princípio da entidade. Por que é a entidade? O pessoal não sabe nem o que é isso, né? Os clientes, eles não estudam isso. Bruno, o que é o princípio da entidade? Eu falei: meu irmão, é o seguinte, ó, tem um colégio do seu menino, não paga isso na conta da empresa. Você precisa definir um valor de salário para você. E dentro do teu salário, tirar suas despesas. Então, você respeitar a entidade. A empresa é uma entidade, teu CPF é outra entidade. Então, assim, 30 minutos de conversa, a gente consegue transmitir muito da contabilidade simplificando para o cliente, entendeu? Então, hoje nós fazemos assessoria na parte de
tributação, redução, recuperação tributária, folha de pagamento, departamento contábil, departamento de legalizações, né, que é a contabilidade hoje, pode dizer a contabilidade raiz, né, ela é composta por 4 setores. Departamento legal, abertura de empresa, encerramento, regularizações, alvará e tudo mais. Departamento fiscal, apuração de impostos, estratégias fiscais e tudo mais. Departamento pessoal, folha de pagamento. Né? E o departamento contábil, que é onde está ali a estrutura, balanço da empresa, demonstrações contábeis. Então, hoje, ela é composta por isso. Mas, como o empreendedorismo cada vez vem aumentando, você consegue agregar outras coisas dentro. Por exemplo, o registro de marca, né? Você consegue hoje agregar isso para dentro do seu cliente, uma parte de um BPO financeiro, né? A parte de uma consultoria dentro da empresa. E a gente consegue trabalhar com essas partes. Essa parte da recuperação de impostos, tem algum valor assim que tenha sido bem relevante que deu para recuperar de uma determinada empresa? Deu, sim. Rapaz, isso aí é o seguinte. Quem recupera imposto é porque fez algo errado, tá bom? Então, tipo assim, não é ilícito. O errado que ele fez foi o seguinte. Cadastrou um produto com uma tributação errada, vendeu, faturou, pagou o imposto. Acabou, o dinheiro foi embora ali. Era para pagar 10, pagou 15. Então, nós vamos fazer o quê? Durante 5 anos, 5 anos retroativo, né, nós conseguimos fazer esse levantamento e recuperar impostos sobre esses pagamentos indevidos dentro da lei, para que não tenha problema, né? E eu vou dar um exemplo aqui, que é o que o pessoal mais usa na região, é o PIS e COFINS monofásico. Eu não vou ser muito técnico para não fugir assim, mas o que acontece? Quando já se diz o produto ele é monofásico, já diz, ele é mono, única fase. Então, digamos, um filtro, acho que água é monofásica, né, Maurício? Alíquota zero. Alíquota zero. Não, então vamos falar de um filtro de combustível, algo assim, que eu não lembro de cabeça. Esse produto, na fábrica, ele já foi recolhido o PIS e o COFINS, por quem fabricou. Então, já acabou. Nenhuma outra parte da cadeia precisa mais pagar monofásico, imposto de PIS e COFINS na saída. Só que o cidadão compra essa mercadoria, faz o cadastro dentro do sistema, não tem um conhecimento, às vezes, né, sobre isso daí, faz o cadastro errado. E quando ele vai vender essa mercadoria, ele vende tributando de novo o PIS e COFINS monofásico. Então ele está pagando o imposto que não era para ele pagar. Nós pegamos aquilo ali, apuramos. Isso aqui está errado. Tipo, esse imposto era 10, na verdade era para ser 9.500. Saímos fazendo a contabilidade dos últimos 5 anos, retificando, né, a parte fiscal. Aí dá 200 mil, 300 mil, a gente já conseguiu recuperar. O último que a gente recuperou foi 60 mil. Esse último agora, eu acho que faz uns 3 meses assim, foi 60 mil. Aí o que acontece? Clientes que são da nossa contabilidade? Nem sempre. Claro que nós orientamos para consertar. Observamos os outros meses se está sendo consertado, né? Passamos a rotina, ficamos no pé para que eles consertam aquilo ali. O cara faturou errado, eu vou conseguir recuperar lá na frente. Entendeu? Mas não é bacana para ele. Está mexendo no fluxo de caixa dele. Exato. Mas às vezes vem empresas de outros, né? Outros amigos e tal, que não conseguiu observar isso durante 5 anos. Essa é a hora que a gente recebe o cliente, oferece o serviço, faz a recuperação tributária, ele fica feliz e eu fico mais ainda, entendeu? A gente recuperou e cobrou nossa porcentagem sobre isso daí, entendeu? Então, tem muitos impostos sendo pagos indevidos. E normalmente quando a gente faz esse tipo de recuperação tributária, como o Bruno falou, a gente deixa todo o esquema para o cliente para ele não ter que fazer mais recuperação tributária, né? Verdade. Ou seja, ele cadastrar o produto correto para tributar correto e não ter que pagar esse serviço de novo para recuperar o dinheiro outra vez, entendeu? E se alerta ele dos picaretas, né? Tem que falar aqui, eu vou falar a realidade. Tem os picaretas. Tem gente aí que já pegou recuperação tributária que o cara tava comendo 10% todo mês da empresa. Cara, é o seguinte, você encontrou o erro, consertou. A sua obrigação nessa consultoria é não deixar o cliente errar de novo. Meu irmão, esses produtos aqui, você tem que fazer esse cadastro, vamos ajustar aqui, você vai trabalhar correto daqui para frente. Então, a gente pegou recuperação tributária que o cara falou, não, mas eu tenho uma pessoa que está fazendo isso. Sim, mas ele está recuperando, mas não está consertando, meu irmão. Aí tu vai vender errado de novo nesse mês e aí ele vai ganhar 10% de novo no outro mês. Então eu estou cobrando barato, porque eu estou resolvendo tua vida e você está pagando só 10% ali, alimentando, entendeu? Então, assim, nós orientamos eles a corrigir, fazer correto e dar mais caixa, né? Melhorar o fluxo de caixa deles. Né? E quanto aos modelos de tributação hoje? Né? Hoje, a gente sabe que existem várias modalidades de empreendedorismo. A pessoa pode começar ali como um microempreendedor individual, depois mudar para um simples, né? Mas quais são as modalidades que existem e qual a melhor para se adequar de acordo com o nível de faturamento? Aí depende muito da atividade, tá entendendo? Sei lá, se você fatura até 6.000, 6.500, você se enquadra como MEI. Então a gente...
Se a Se o atividade cliente- for permitida. Sempre quando um cliente fala assim, vou lá no Tesserato, vou abrir uma empresa, a gente senta, conversa e vê assim, qual a sua previsão de faturamento? Com meus produtos aqui, eu acho que eu vou vender 3, 4, 5 mil. A gente sempre indica o MEI, vê se aquele tipo de negócio dele se encaixa nas ocupações do MEI, a gente vai enquadrar ele no MEI. Agora, se por acaso ele fatura aquilo, mas a atividade dele não se encaixa em nenhum tipo de ocupação do MEI, a gente indica, dependendo do caso, Simples Nacional, né? A gente tem 4 tipos de... Aliás, são 4. Simples Nacional, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado, né? O Simples Nacional é as empresas MEI e EPP, tributa pelo faturamento, e tem um MEI que ele tributa de forma fixa. Todo mês você paga R$70, R$75, R$76, mas ali vai os impostos federais e a sua contribuição previdenciária do empreendedor, né? O Simples Nacional é uma tributação simplificada. Qual é o sistema do Simples Nacional? Ele pega todos os tributos que existem para aquela atividade, você paga numa guia só. Tá entendendo? É por isso que é o Simples também, Nacional. né? Facilita. Aí nós temos o lucro presumido. O lucro presumido é quando o governo presume o lucro que você vai ter. Fala assim, olha, na atividade de comércio, a gente presume que você tem 8% de lucro. Você faturou, sei lá, 100 mil, a gente aplica 8% de presunção de lucro, você vai ter 8 mil de lucro presumido. É por isso que o nome é lucro presumido. Sim. Aí, em cima desses 8 mil, a gente calcula o imposto do imposto de renda e a outra previsão tem da contribuição social, né? Aí, além disso, o lucro presumido você paga cada guia do imposto separado. Então, para cada imposto, ele vai ter uma apuração, diferente do Simples Nacional, que a gente calcula tudo junto. O lucro presumido você calcula um de cada vez, certo? E o lucro real é quando a contabilidade, naquele determinado período, calcula o seu lucro de fato, o que você realmente lucrou. Vamos lá, num mês você lucrou 10 mil, você vai tributar o imposto de renda e a contribuição social em cima dos 10 mil. Mas se naquele mês você teve um prejuízo, aí você não paga nenhum imposto, entendeu? Sim. E o lucro arbitrado é quando você você está tão bagunçado de uma forma que o governo arbitra o seu lucro, entendeu? Não é nem presumido, nem lucro real. Ele arbitra mesmo, fala, você teve um lucro aqui de 40%. Você paga o seu imposto sobre aqueles 40%, entendeu? Então, assim, em resumo, nós temos esse tipo de tributação e, assim, qual é o mais benéfico vai depender da atividade. Vai depender da atividade. Tá O pessoal entendendo? fala, às vezes, Por exemplo, a atividade de saúde, tem casos que é melhor ser lucro presumido Isso. e tem casos que é melhor ser Simples Nacional, entendeu? Então, vai de cada caso. O pessoal, mas e o lucro real? Então, será que o lucro real não é interessante? Porque eu vou tirar minhas despesas ali e tal, vou apurar o lucro e vou tributar sobre o lucro. Porque o Simples Nacional não. O Simples Nacional é uma porcentagem sobre o faturamento. O faturamento cheio da empresa, né? E o cara vai fazer os cálculos ali, ele foi prejuízo no mês. O fisco não quer saber, é o imposto sobre o faturamento. Só que, para uma empresa entrar hoje no lucro real, tem que ter uma rotina contábil 100%. E o empreendedor precisa aprender isso daí. Então, ele tem que sentar, passar um dia, uma semana com a gente explicando, conta de energia tem que ser no nome da empresa, tudo certinho. Você não vai poder fazer esses movimentos na conta bancária, não. Isso aqui não é seu, você vai ter que tirar um prolabore para você. Por quê? Se você declara despesa, tecnicamente você vai diminuir o seu imposto, né? Mas tem que ser despesas da atividade da empresa. Não vai trazer o pet shop do cachorro aqui na empresa, porque o cachorro não Pagar a escola do menino. A Né? escola do menino, não dá pra escola do menino ali não, entendeu? Aí pega muito a escola do menino. Mas assim, não pode, cara, tem que consertar isso aqui. Você tá ferindo a competência, as entidades. Como que eu vou saber se a tua empresa está dando lucro? Como que você vai saber? Como que você vai entender que a tua empresa está dando lucro se você ali na conta bancária está entrando dinheiro e está saindo? Coisa pessoal, coisa da empresa. Entendeu? Então, geralmente começam pelo Simples Nacional. Médicos, a gente tem médico, quanto que você vai faturar? Não, acho que eu estou aqui no serviço, vou pegar uns 10 mil ali por mês, começando Simples Nacional. Vou ficar acompanhando a tua empresa mês a mês, olhando as alíquotas. Quando eu colocar no meu que o Simples Nacional não compensa mais para você, vou mudar você presumido. Entendeu? Então, esse acompanhamento fiscal, ele é necessário quando a empresa nasce com isso, sempre, todos os meses. Entendi. A modalidade de negócio, ela acaba influenciando em qual tipo de tributação a pessoa vai se adequar, né? Qual atividade vai se adequar. Exatamente. A gente também tem uma questão da alíquota, dependendo do tipo de negócio, né? A gente sabe que existe uma alíquota específica ali para serviço, por exemplo, e também para a parte comercial, de saúde, cada uma tem uma. Isso. Né? Aqui na região, a gente consegue perceber que tem muito comércio, né? Principalmente o comércio varejista e indústria. Para essas duas
esses dois tipos de segmento, né? Qual o mais comum que vocês veem ali de modelo de tributação? O mais comum é Simples Nacional. Na região, sei lá, 90% das empresas são Simples Nacional, entendeu? Até como o Bruno falou, para você ser lucro real, você tem que estar totalmente estruturado e organizado contabilmente. Sim. Porque de repente você abre uma indústria e bota ela como lucro real e não tem a organização necessária, de repente você vai estar pagando um imposto maior Sim. por conta da sua falta de organização, entendeu? Então, às vezes o pessoal prefere ter esse regime simplificado do Simples Nacional, para que muitas vezes também tem isso, né? O lucro real às vezes pode até ser mais benéfico, mas quando a empresa está nascendo e o faturamento é pequeno, a gente sempre indica o Simples Nacional. Por exemplo, uma indústria, se ela faturar até 15 mil por mês, a alíquota dela é 4.000%. Tá entendendo? Sem ele precisar ter todo aquele custo, aquele aparato para organizar a contabilidade do lucro real. Isso, até ele se organizar, né? O cara criar corpo, porque assim, as empresas, elas nem sempre nascem do jeito que a gente deseja, né? O cara colocando ali 20, 30 mil na empresa e a gente conseguindo fazer uma contabilidade perfeita, que é esse dinheiro entrando no capital social, mandando para o banco, para o caixa e fazendo as coisas certinho. Nem sempre é assim. Às vezes o cara pega o cartão do tio, compra 15 mil de mercadoria, parcela na pessoa física, começa ali, às vezes, sem CNPJ na cara. E aí, daqui a um tempo, começa a ganhar uma proporção. Rapaz, tem que me regularizar, preciso de um alvará, o povo tá olhando aqui e tal, os concorrentes vão denunciar. Procura o contador. Aí a gente vai, vamos regularizar a empresa. Ensinar o cara a trabalhar, só que ele já vem com os vícios, entendeu? Então, nós precisamos tirar esses vícios, desmistificar as partes de, imposto muito alto aqui. Se eu declarar imposto de renda, eu vou ter que declarar o resto da minha vida? Pô, rapaz, o povo pergunta demais isso. Eu falei, você vai declarar se você se encaixar nas hipóteses. Se não, meu irmão, não tem esse negócio, não. Agora, se tem alguém pedindo para você declarar o resto da sua vida o que você não precisa declarar, ele está comendo no horário que não é para comer, entendeu? Então, assim, hoje, na Tesserato, a gente não quer quantidade. Nunca se preocupamos com quantidade de cliente. Nós queremos qualidade. Então, nós definimos o honorário que dá para atender essa empresa e vamos trabalhar com... Porque eu não quero apagar incêndio. Queremos evitar. Então, assim, nem o Maurício falou, Simples Nacional, ele é muito bom. Ele é muito bom. A indústria ali, se o cara faturar até 15 mil, é 4,5%. O comércio, loja de calçado e tudo mais, se ele faturar até 15 mil por mês, ele nasce em 4%. O serviço de contabilidade, né? E outros serviços, 6%, inicia a alíquota. O médico, 15,5%, se ele não usar o fator R, né? O que é o fator R? Vou falar um pouco técnico aqui para vocês. O governo fala o seguinte, tua alíquota é 15,5%, médico, né? E quem é do anexo 5? Saúde. Né? Saúde, né? Essas coisas, enfermagem também, né, Maurício? 15,5%, beleza? Mas vamos fazer o seguinte, se você tiver 28% ou mais de folha de pagamento, de Prolabore, isso aí já é o quê? Incentivo para contratações, né? E aí, se você tiver 28% ou mais do seu faturamento em folha de pagamento, eu vou diminuir o seu imposto de 15,5% para 6%. Então, rapaz, é bom. Isso daí é ótimo. Nesse momento, a gente incentiva o médico ou o empresário, né? Coloca o teu Prolabore, recolhe o seu Prolabore, vai recolher ali o teu INSS, imposto de renda, se for o caso. Registra a tua recepcionista, entendeu? Porque, assim, a gente incentiva o máximo que as empresas trabalhem 100% correto. Mas tem aquele povo que às vezes não contrata o pessoal e é desleal com quem está trabalhando. Tem que garantir todos os direitos dele ali. INSS, FGTS, estabilidade. Então, fazendo isso daí já consegue fazer essa diminuição de imposto na empresa. Isso aí é bacana. É uma estratégia muito boa. Bacana. O Bruno falou sobre a questão do tempo, né? E ele falou aqui, não, a gente deixa o cara como simples ali durante um tempo, mas na fase do simples eu ouvi falar sobre regime de caixa. Né? Existe essa possibilidade da pessoa fazer a tributação em cima do regime de caixa também? Quanto tempo leva, mais ou menos, que vocês fazem essa avaliação do cara no simples para poder fazer uma mudança para um presumido ou para um real? Pronto. O regime de caixa é quando você vai tributar o que você faturou. Por exemplo, nós temos dois tipos de regime, como você está falando. Tem um regime de competência, que é quando o ato acontece. Por exemplo, eu emiti a nota agora em janeiro. Certo? Só que eu vou receber só em fevereiro ou em março o valor dessa nota. O regime de competência manda que eu tribute essa nota agora em janeiro, certo? O regime de caixa, ele funciona da seguinte forma. Tem um contrato aqui e eu não vou tributar pelo contrato. Eu vou tributar para cada vez que eu pagar uma mensalidade para você, entendeu?
Então, digamos que o seu contrato seja R$10.000, você vai receber 10 vezes de R$1.000. O regime de competência você vai tributar os 10.000. O regime de caixa você vai tributar R$1.000 assim que você receber. Se você receber R$1.000 em fevereiro, você tributa em fevereiro 1.000. Em março você recebeu 2.000, você vai tributar os 2.000, entendeu? Só que o regime de caixa ele requer um cuidado muito grande, até porque você tem que ter um controle muito grande da sua conta corrente, do que você recebe no banco, porque entende-se pelo regime de caixa, tudo que você receber vai ser faturamento. Então tem que ter um controle muito grande sobre o que você recebe. Isso aí é a dica, ou seja, para quem tem receita recorrente. Para quem trabalha muito com contratos, tá entendendo? Cara. Então, assim, colégios, né? Tem algumas academias. Né? Então, imagina o colégio, se ele fosse tributar, nós temos colégio, a gente indica que seja regime de caixa. O colégio, final de dezembro, faz o contrato todo mundo, sei lá, 10.000 por ano, 12.000, 100 alunos. Se ele fosse tributar tudo daquela vez, entendeu? Naquele mês. Então, para colégio, para tipos de atividade que tenha, como o Bruno falou, mensalidade, recorrência, a gente indica o regime de caixa. Porque ele vai tributar quando ele receber. Sei lá, aquele pai pagou um mês e não pagou nunca mais. Se fosse pelo regime de competência, ele ia tributar o contrato, tá entendendo? Mas pelo regime de caixa, não, ele vai tributar só o que ele receber de fato. Exatamente. É claro que no caso um contrato desse que fosse, o cara tributou 10.000, mas depois acabou o contrato, né? Tem como rever essa situação. Mas é mais trabalhoso, entendeu? Um exemplo. Colégio que tem mensalidade, mas também vende livros. Rapaz, na época de outubro, novembro, dezembro, rematrículas, o faturamento desse povo, às vezes 300%, 400% aumenta. Porque são as épocas de material escolar e tudo mais, né? Então é o seguinte, o cara começou, vamos dar o exemplo de dezembro. Faturou altíssimo ali em dezembro. Se ele for regime de competência, em janeiro, que é uma época ruim, teoricamente, o comércio está mais parado, todo mundo gastou dinheiro em fevereiro ou em dezembro e tudo mais. E janeiro o Simples Nacional dele vai dar alto. Vai ser um valor alto, pesado, entendeu? Então, se ele for o regime de caixa, ele vai fazer a venda, vai emitir a nota fiscal, vai colocar que é parcelado em 10 vezes. No próximo mês de janeiro, vamos pegar o que ele recebeu em extrato, fazer a contabilidade, tudo certinho e tributar o imposto sobre isso daí. Então, ou seja, o fluxo de caixa dele fica melhor, entendeu? O imposto dele ele vai pagando de pouquinho em pouquinho. Então, isso é uma estratégia entre o caixa e o presumido. E quais são as principais falhas que vocês veem? Por exemplo, chegou a empresa hoje. Geralmente tem alguma que costuma aparecer constantemente ou sempre varia? Falha em relação a que você fala? Em relação à contabilidade da empresa. Contabilidade mesmo? Assim, a gente pega muito mais falha em questões fiscais. Cadastro de produto, como o Bruno falou. Às vezes, é porque existe, por exemplo, o ICMS, né? Tem empresas que paga o ICMS quando recebe a mercadoria e paga a substituição tributária. Ou seja, a partir daquele momento, quando se ele for comércio, se ele pagou a substituição tributária, dali em diante, quando ele for vender aquele produto, ele não paga mais ICMS no imposto que ele for pagar, no Simples Nacional ou da forma que ele for. A gente pega muito disso. O próprio empresário, às vezes, não tem uma pessoa capacitada para fazer o cadastro de produto, recebeu aquela mercadoria, não cadastrou o direito do produto e o empresário fica pagando imposto a mais sempre, entendeu? É verdade. Então, assim, isso é muito comum mesmo, né? Até por falta de mão de obra qualificada que entenda de entrada de mercadoria, emissão de nota, cadastro de produto, né? Então, por conta dessa defasagem, isso é um dos principais erros que a gente encontra. E é muito importante. Eu vou dar uma historinha aqui rapidinho. Nós estávamos ano passado, né, Maurício? Ano passado, novembro, fazendo curso de inglês, né? Nós estávamos no inglês à noite. Aí o cara mandou uma mensagem: Bruno, tudo bom, tal, não sei o quê. Fiquei sabendo que você é bom de tributação. A gente até se sente, né? Quando o cara fala, amiga me indicou, falou que você é bom de tributação. Eu falei, rapaz, a gente tá aprendendo, né? Não é bom, a gente é bom, mas tá aprendendo. Todo dia a gente aprende um pouco, né? Queria que você desse uma olhada aqui no meu material de construção. Aí eu falei, cara, manda só a sua guia do Simples Nacional. Eu não tenho como analisar tudo, mas se você me mandar a guia do Simples Nacional, eu vou ter uma noção. Aí, no meio da aula que o cara mandou, eu curioso, abri e mexi ali, o imposto do cara era 10 mil. Só de ICMS, tinha mais ou menos uns 4 mil e pouco, né, Maurício? Era de 3 para 4 mil reais de ICMS. Falei, cara, isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado por quê? Nos outros depósitos de materiais de construção que eu tenho, existe um produto que o exemplo, tem outros, claro, mas até hoje, assim, um de cabeça que o pessoal vende e paga ICMS na saída de construção, né, de pedreiro. E isso é pouco. Às vezes o cara vende ali, dá 5 reais, pouco no mês, né? Tem alguma coisa errada aí, cara. Você tá pagando ICMS na saída. Peguei, fui lá no cliente no outro dia, nos reunimos, fiz uma consultoria ali breve nos últimos 3 meses, né? Acordamos o honorário e tal. Aí eu falei, ó, cara, se eu encontrar erro, eu vou te falar.
Nós senta, eu posso consertar e fechar nosso contrato mensal. Se o outro contador estiver fazendo corretamente, eu sou totalmente aberto a falar para você, o cara tá bom, o cara tá fazendo certo. Essa semana também, né? Teve um cara que foi lá consultar um serviço com a gente, eu falei, cara, teu contador tá fazendo o serviço certo, você que tá fazendo errado, tá pagando os impostos. Aí tá vindo aí parcelamento, perdendo o Simples Nacional, entendeu? O cara, é tanto que nem fechou o contrato com a gente, mas eu joguei real. Aí para esse material de construção aí, eu olhei, cara, nos últimos 3 meses antes dessa minha consultoria, ele tinha pago de ICMS em torno de R$18 mil, entendeu? A mais de ICMS. Então eu falei, ó, tá vendo aqui? Que tu perdeu aqui uns R$18 mil, cara. Pode tentar fazer uma recuperação tributária sobre a parte de ICMS. ICMS, recuperação tributária no estado do Ceará já é mais complexo. Você vai mexer com a Cefaz, tem que ter mais atenção no que você está fazendo, apresentar tudo belezinha e tal. Então, assim, isso, R$18 mil, mexe muito no fluxo do cara. Então, essa parte de qualificação na região, alguém que esteja na frente do computador, lançando um produto, olhando a tributação, fazendo correto, porque o cadastro inicial vai definir a venda. Isso daqui falta muito na região, muito mesmo. Compreendi. E as atividades da Tesserato hoje, principalmente para quem está acompanhando a gente, para entender o que é que a Tesserato hoje entrega para o cliente, né? Quais são os principais serviços e quais são aqueles que são mais buscados? Bora lá. Tesserato Contabilidade hoje é o primeiro momento que a gente recebe uma empresa. Se for para constituir uma empresa, é uma história nova, né? Então, ali nós temos uma oportunidade de orientar o cliente a fazer tudo certo. Ó, você tem quanto de capital para investir na tua empresa? Bruno, acho que eu tenho uns 30 mil. Não, tem certeza? Quanto é que tu vai investir? Porque isso daí eu já vou abrir o seu contrato, fazer o seu contrato aqui bacana, vou colocar esse capital ali. Com isso daí você vai comprar mercadoria, equipamentos, vou conseguir fazer sua contabilidade bem bacana. Aí, beleza. O cara define, vamos ver o que você vai vender, vamos colocar você nesse regime tributário aqui. Nesse seu endereço você vai precisar de alvará, vai precisar de bombeiro, vai precisar disso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá preparado, dá esse custo mais ou menos, beleza. Constituímos a empresa. Tiramos inscrição estadual, tiramos inscrição municipal. Todas as empresas precisam ter inscrição municipal. Deixamos a empresa totalmente regularizada. Seguinte, vou indicar o parceiro de sistema. O sistema deles é bom, tudo, que era o que eu vendia, né? Então, vou te indicar aqui, os caras vão fazer um treinamento com vocês aí, 10, 15 dias, porque você precisa entender tudo certinho, o cadastro de produto, fazer essa parte já bem feita de cadastro de produtos, né? E aí você vai começar a trabalhar. Precificar custo de produto. É interessante que você precifique tudo certinho, o imposto que você está pagando na entrada, qual é o imposto que você vai sair na saída, né? Tua margem e tudo mais. Então, pronto. Nasceu uma empresa, o cara começa a trabalhar e trazer resultado. E a gente acompanha mês a mês o faturamento. Às vezes, assim, a contabilidade, eu não estou vendo o cliente todos os meses. Todos os fechamentos que acontecem com mais de 100 empresas que nós temos, todos os fechamentos eu sei de quem está passando. Porque antes do setor fechar, mesmo que elas fechem, eu sei que eu confio na nossa equipe, sei que elas fazem um serviço bacana, mas pelo faturamento do cara, eu vejo se ele está crescendo ou se ele está voltando. Entendeu? E aí eu mandar aquela mensagenzinha para o cliente. Pô, o que está acontecendo aí e tal. Então, isso é quando nasce uma empresa. Maravilha. Rapaz, e quando a empresa vem de outro lugar? Rapaz, quando ela vem de outro lugar, se o contador for bom, o cara não vem. Não vem, entendeu? Mas a realidade é que tem um pessoal que às vezes não faz um serviço bacana. Essa é a realidade mesmo, né? Infelizmente, porque atrasa a vida do empreendedor. Então, quando vem com bagunça, nós vamos consertar. Parte tributária, parte de ICMS, PIS, COFINS, impostos federais, folha de pagamento. Às vezes tem um cidadão que está no caixa e está fazendo limpeza, não sei o que. Não, vamos orientar, não está certo. Aí já vai dar um desvio de função. Você vai se prejudicar lá na frente. Não, o cidadão entra que horas? Aí ele entra às 7, sai à meia-noite. Meu amigo, não pode. Ali existe uma lei, tem que trabalhar o período aqui certo. Se for ficar mais, até tantas horas por dia, ele pode fazer hora extra. Vamos fazer certinho aqui, vamos corrigir, porque você vai se prejudicar. Se você se prejudicar lá na frente, você vai tomar um processo trabalhista, vai ficar ruim para você, vai mexer no seu fluxo de caixa, vai dar trabalho para a gente para resolver essas coisas aí também. Porque teve que juiz que já aconteceu problemas que pediu para fazer contratação retroativa. Então, assim, a gente indica sempre o cara trabalhar certo e aí defina, o que é seu é isso, o que é da empresa é isso. Não adianta você ver dinheiro entrar e achar que isso daí já é lucro, entendeu? Então, voltando um pouco aqui pro foco da pergunta, né? Quais são os problemas? São problemas tributários, problemas trabalhistas, né? E a gente procura fazer esse pente fino na empresa, olhando tudo aí, no mínimo, os últimos 3 anos, para entender o que a empresa vem fazendo, corrigir o que está errado e prevenir daqui para frente. Fantástico. A gente falou um pouquinho aqui sobre recuperação de tributos, né? Falamos sobre a parte tributária, a gente falou aqui também um pouquinho sobre questão de abertura de empresa, os serviços que a Tesserato faz. E eu queria partir agora um pouquinho para o lado das pessoas.
né? A gente sabe que tem um setor ali da contabilidade que a gente se liga muito na questão das pessoas. Como é que funciona essa na contabilidade, principalmente relacionada às empresas, contratação, né, de funcionário, principalmente quando a pessoa está migrando ali, por exemplo, de um MEI para um simples, como é que funciona? O departamento pessoal, quem manja é Maurício aí, desenrola mais. Olha, o departamento pessoal, assim, ele tem hoje está 100% atenado do que está acontecendo, certo? Ele mudou muito, né? Depois da vinda do E-Social. O E-Social já há muito tempo vinha sendo falado que ia acontecer. Tá? E hoje o E-Social é fato. O E-Social é uma plataforma que a gente cadastra todos os funcionários, tá entendendo? Tem que ser em tempo real. E o governo está lá com todas as informações disponíveis numa plataforma única para ser fiscalizado na hora que bem entender. Antes a gente declarava, fazia várias declarações, né, para enviar as informações do funcionário. Aí o governo tem que ir em cada local para ter as informações, juntar e ter uma consolidação. Hoje não. Quando a gente vai contratar um funcionário, envia o E-Social, as informações dele, tudo certinho. E no outro dia, às vezes, automaticamente já está na carteira de trabalho do funcionário, entendeu? Indica fazer Então, um SST, tudo certinho. O departamento pessoal hoje é um setor da contabilidade que ele tem que estar rigorosamente em dias com a legislação, certo? 100%. Até porque muda muito. Veio agora, dentro do E-Social, a obrigação de envios da Saúde e Segurança do Trabalho, que é o sistema de SST, né? Sim. Que, assim, não é obrigação, vale lembrar que não é obrigação da contabilidade, até porque a gente não tem conhecimento técnico para isso, certo? Existem empresas que prestam esse serviço para fazer os programas de saúde e segurança do trabalho e da admissão até a admissão a gente tem que estar sempre pautado na legislação, né? Então lá nós temos a nossa amiga Juliane, né? Que ela domina muito o setor líder do do departamento. Então, assim, e a gente investe muito na questão da qualificação, né? Sempre pedindo para ela fazer cursos, estar antenada. Nesses últimos anos, realmente está mudando muito essa questão do departamento pessoal, justamente em questão de que o governo não vai precisar se deslocar ou então acessar vários sistemas para poder ter as informações do empregado, né? Hoje, dentro de uma plataforma só, ele tem todas as informações, tudo que ele precisa, entendeu? Então, assim, o setor do departamento pessoal de uma contabilidade tem que estar 100% antenado. Se não tiver, pode... E sobre a parte pessoal também, que eu acredito que vocês quiserem, na pergunta, também é sobre a gente, né? Tratando com pessoas, Também. né? Essa parte também, Maurício, sobre a empresa, orientamos sempre tratar o funcionário como o pilar mais importante. Porque realmente tem empresa que não vive só com o dono. Então, um salão de cabeleireiro, né? Uma clínica odontológica, clínica médica e tudo mais. O funcionário, ele é muito importante, o colaborador, né? Ele é um colaborador. Então, tem que ser justo, garantir todos os direitos deles sempre. Porque, sempre falei para o Maurício, tem 6 anos aí, vai fazer 6 anos que eu sou empresário. Mas eu tenho 34 anos e a minha vida toda fui funcionário. Então, eu sei o que é ser funcionário, né? Eu sei que tem que ser tudo bacana, tudo certinho. Que, às vezes, você tem algo errado que vem ali na sua folha que te desmotiva. E um funcionário desmotivado para uma empresa é horrível. O crescimento da empresa é horrível. Então, assim, essa parte a gente sempre orienta muito nossos clientes. Seja ético e seja honesto. O teu funcionário, ele tem todos os direitos, ele precisa ser certinho. A gente não admite quem faça coisa errada com um funcionário. Entendeu? Essa é uma da nossa ética mesmo, né, Maurício? Que vem da gente, não admitir isso daí. Então, a gente já teve empresa que nós demitimos porque não achávamos os comportamentos corretos, entendeu? Não estava alinhado culturalmente. Não né? estava alinhado. Então, eu imaginei, alguém está se prejudicando e quem está se prejudicando é o elo mais fraco. Não vou deixar isso acontecer, ou então eu não vou estar presenciando isso. Aí, voltando sobre a parte pessoal do empresário. Rapaz, assim, o contador hoje, nós entendemos da base da empresa, finanças, tributos, casamento, filho, compra de imóvel, compra de carro. Tudo isso a gente precisa entender. Porque o cliente, Bruno, tô querendo comprar um carro X. Eu, calma aí, como é que tu vai comprar esse carro? Não, vou tirar esse carro aqui do dinheiro da empresa aqui. Eu falei, mas você vai usar esse carro para trabalhar? Vou, não, é meu. Cara, não é o ideal que, né, que faça isso daqui e tudo e tal. Vamos olhar teu prolabore, vamos ver a distribuição de lucros, como é que tá. Então, a gente começa a falar sobre a parte de tributação de empresa e no final da história eu tava até conversando o modelo do carro com a cliente. Mas aquele lá não tem um teto solar e tal, não sei o que, bacana. Rapaz, até hoje a cliente não comprou porque eu falei que não dava para comprar. Só dá para comprar tal mês, porque você vai ter uma distribuição, tal. Mantém a tua empresa faturando assim que você vai conseguir comprovar isso aí, tudo bem legal. Porque não é só comprar. O pessoal hoje em dia faz patrimônio
mas não se liga em como comprovar esse patrimônio amanhã depois. Olha, gente lá que tá com... lá não, né? Mas, tipo, tem gente aí que tem um salário de carteira e um cartão de 15 mil. De fatura que vem 15 mil por mês. Uma hora isso não vai casar, essa história. Entendeu? Então, o nosso trabalho é orientar. Mas, rapaz, não empresta o cartão pro povo, não. É porque é emprestando pras pessoas, né? Faz o negócio direitinho e tal. Então, a gente acaba aqui. Fala de finanças, fala de imposto, mas daqui a pouco tá falando do filho. Rapaz, mas já tem 18 anos, já fez esse menino. Não era uma criança esses dias? Envolve muito a parte pessoal. Muito mesmo. Bacana. Ainda dentro dessa parte pessoal, né? Quais são os principais tributos que existem ali, que são cobrados para manter regular um funcionário? Olha, se for a empresa do Simples Nacional, a questão da tributação, quando ela contrata uma pessoa, seria assim? Sim. A carga maior que o empresário tem é o FGTS, né? Então, assim, quando ela é de Simples Nacional, quando a gente vai fazer uma projeção do custo do funcionário, calcular as provisões de 13º, de férias, né, do 1/3 das férias, né? Em alguns casos, o empresário, para a gente até fazer o cálculo em caso de indenização, né? E em cima disso a gente calcula 8% do FGTS, né? Quando a empresa é do Simples Nacional, o custo maior dele com o funcionário são as provisões e o FGTS. Agora, se for uma empresa do lucro presumido ou lucro real, aí o encargo da folha de pagamento é bem maior, tá entendendo? O que pesa mais para quando você está no lucro desse, como lucro presumido ou lucro real, é a folha de pagamento. Vamos supor que numa empresa normal do comércio, além da folha de pagamento ele ainda paga mais 28% de INSS para o governo da parte patronal da empresa. Sim. Então, assim, não é um valor que é descontado do funcionário, mas sim uma despesa, um custo a mais que o empresário tem quando tem um funcionário, entendeu? Vamos supor um salário de R$1.000. Além do além do FGTS que ele paga os 8%, ele paga mais 28.000% daqueles R$1.000 para o governo, entendeu? Então, assim, até voltando naquele ponto, quando a gente vai encaixar a empresa em um determinado regime tributário, a gente vê a folha de pagamento. Tá entendendo? Porque se ela não tiver folha de pagamento, dependendo do tipo da atividade, é melhor ser presumido. Mas se ela for ter uma folha de pagamento um pouco maior e que vai onerar muito ele, a gente escolhe o Simples Nacional, porque as empresas do Simples Nacional não pagam essa parte patronal do INSS. Pra você ter ideia, essa semana até a gente de Minas Gerais, né? Uma clínica, logia, né, Maurício? Isso. E assim, estava trabalhando sem os funcionários estarem registrados e tudo mais, encaixado no lucro presumido. Maurício fez um cálculo aqui rapidinho e falou, olha, tá pesado isso aqui para você, eu acho que não é interessante não. Quantos funcionários que você tem? Ela falou, eu tenho tantos. E o teu custo da tua folha, dá quanto? O Maurício falou, olha, aqui era bom você estar no Simples Nacional. Regularizar todo mundo, registrar todo mundo, fazer o certo e ainda vai diminuir o teu imposto. Quando o Maurício fez o cálculo, a proporção de imposto que ela está pagando hoje no presumido, no Simples Nacional ela vai pagar bem menos e ainda vai suprir todas as despesas tributárias sobre as folhas. Isso. E todo mundo vai estar regularizado, recolhendo FGTS, pagando INSS. Então imagina aí, numa pancada, 18 pessoas mais ou menos vão ser registradas da noite por dia, entendeu? Então é bacana, esse estudo ele beneficia sempre. Bacana. Eu costumo ver muito uma prática, principalmente atualmente, da mudança do CLT para a contratação PJ. As PJização que Exato. Fala, né? Como é que vocês enxergam isso e como é que isso funciona de maneira tributária? Depende de cada caso. Tem casos que é possível você PJizar, né? Em vez de você contratar a pessoa como pessoa física, contratar como pessoa jurídica, mas aí vai depender da forma que você está contratando a pessoa, porque quando você contrata como pessoa jurídica, ela não tem que ter os critérios de emprego, tá entendendo? Porque o empregado ele tem uma qualificação. Por exemplo, quando uma pessoa é pessoa jurídica, mas só ela pode fazer aquele tipo de serviço, ela é subordinada a alguém, ela recebe salário, né? Cumpre horário. Aquela relação ela vai se encaixando como uma pessoa física, tá entendendo? E ali a gente vê que foi só uma forma de burlar e pagar menos tributo. Acontece muito, o pessoal às vezes, em vez de contratar, manda a pessoa abrir um MEI e tal, né? E normalmente isso aí, a maioria do que é julgado é desqualificada a pessoa jurídica e é comprovado o vínculo empregatício, tá entendendo? Então, assim, quando o empresário querer contratar uma pessoa como pessoa jurídica, tem que ter muito cuidado, tá entendendo? Porque nem sempre aquele tipo de contratação
pode ser feito com pessoa jurídica, tem que ser na pessoa física. Hoje nós temos um desenvolvedor de software, o cara trabalha para empresas aí no SUS, mas assim, na produção. Então, tipo, ele não segue o horário, os caras não estipulam o horário dele. Ele faz horário, se ele quiser passar a madrugada projetando lá, fazendo o serviço de programação dele. Ele pode botar outra pessoa para fazer. Ele pode botar outra, ou ele faz, entendeu? Então, assim, o contrato dele é um contrato que está prestando um serviço, mas é no horário dele. Tipo, ele ganha pela produção. Caracteriza um vínculo CLT. Então, ele emite a nota fiscal dele. Não, nesse caso, quando ele emite a nota fiscal, o imposto, né, sobre o cara vai tirar uma nota fiscal de 14 mil. Imagina se ele fosse tirar um CLT 14 mil. Ia ter uma pancada bacana aí de INSS, imposto de renda, do FGTS, né? Tudo bem que o INSS ia descontar dele, ou seja, dos 14 mil ia diminuir o salário dele. Mas o FGTS ia ir para a empresa. Então, o imposto de renda ia descontar dele também. Então, assim, nesse caso, para quem está contratando, foi bacana. O cara precisa, você tem essa data para entregar o projeto. Você tem um contrato comigo de uma fidelidade que vai estar sempre trabalhando para minha empresa e ficou ótimo. Entendeu? Então, isso aí é um exemplo, né? Dessa parte de programação. Em relação à pejotização, é só quando for fazer isso, ter cuidado, tá entendendo? Para que não aquela relação esteja totalmente desvinculada de um vínculo empregatício, né? Mas na nossa região aqui, isso está começando. Né? Tá começando, como eu já fiz contabilidade fora, São Paulo e tudo mais. Isso em 2015, 2014, que eu estava mais por lá, é uma realidade muito forte já naquela época. Sim. Naquela época é muito forte. Então, assim, era pessoal do departamento pessoal de dentro de empresa, trabalhando como PJ e cumprindo carga horária. Advogados, trabalhando como PJ dentro de um grupo. Programadores. Então, são diversas profissões dentro de empresa trabalhando como PJ. Então, aí que vem a pejotização, né? O pessoal fala, vamos PJ. Tá, calma aí, tem que ver se a lei realmente você está trabalhando corretamente. Hoje está chegando muito na região já. Já tem uns 4 clientes nossos, né? Que trabalham como o PJ em casa. Qual segmento? É a parte de desenvolvimento de software, né? Os caras estão trabalhando bem nessa parte aí. Uns prestando serviço para fora do país. Mais prestação de serviço, prestação né? de serviço, isso. Comércio hoje não dá mesmo, não. É mais a prestação de serviço. Os caras que atendem com suporte de software, né? Sim. Com redes de desenvolvimento. Deixa eu lembrar mais o que. Tem também advogados. Eu já tive contrato com um advogado, que ele trabalhava para um escritório e ele tinha um CNPJ. É mais essa parte. Arquitetura também. Também tive uma empresa de... Mais nessa base aí. Mais serviço mesmo. Mais prestação de serviço. Mais mesmo. prestação de Mais serviço, prestação né? de serviço, isso. Bacana. Eu vi lá no Instagram, que eu primeiro fui investigar, estudar um pouquinho mais sobre a terceirata, e eu vi lá que vocês trabalham também com imposto de renda pessoa física. Como é que funciona isso para o público geral? Assim, a declaração de pessoa física, né, ela tem alguns critérios também, né? Assim, porque a maioria do pessoal, quando busca a gente algum tipo de informação, ele não sabe se está obrigado ou não a declarar imposto de renda, né? Então, você tem que receber acima de 28 mil, se for rendimentos tributáveis. Se for rendimento isento, digamos, você recebeu algum valor que não incide o imposto de renda acima de 40 mil, se você receber acima disso, você está obrigado também a declarar. E tem outros quesitos que você está obrigado a declarar, né? Então, assim, o período de imposto de renda é muito interessante porque, assim, tem muita gente que não sabe que está obrigada a declarar imposto de renda. E ela só vai descobrir quando o CPF dela está bloqueado, entendeu? E aconteceu muito, tem um caso interessante que foi nessa época de pandemia, que teve aquele boom de day trade, comprar ação, né? Que antes, quando você comprava qualquer valor de ação, você estava obrigado a declarar imposto de renda. Então, aí 2019, 2020, 2021, muita gente caindo na malha fina. Comprou mais ou menos uns 20 lá no escritório, né? Foi da parte assim, de day trade. Assim, 20 dentro de um ano que comprou uma única ação e ficou obrigado a declarar imposto de renda. E ele não sabia, entendeu? Quando foi movimentar o banco, chegou lá, o gerente do banco, olha, sua conta está bloqueada, procura um contador, então a Receita Federal. Ia na Receita, via que era pendência no CPF, conta de imposto de renda. Aí a gente tem que declarar só essa ação, tá entendendo? E em relação ao imposto de renda, puxando uma questão bem interessante em relação à pessoa jurídica. E já também vou falar assim da importância de você ter uma contabilidade regular e organizada, certo? O empresário, quando ele está tudo certo com o negócio dele, ele sabe que teve o lucro, aquele lucro que ele teve na empresa dele, aquele lucro contábil que a gente ofere, ele é isento de imposto de renda. Vamos supor, você tem um negócio que você faturou por ano R$1 milhão. Seus custos, suas despesas foram 700 mil. E sobrou no seu caixa lá, você teve lucro de 300 mil.
aqueles 300 mil todo, se for evidenciado pela contabilidade e você tiver no caixa, você pode distribuir para você isento de imposto de renda. Ainda. Sim, né? Mas acho que vai durar isso aí. E isso é coisa que o empresário não sabe e às vezes não usa esse benefício que ele tem da contabilidade para poder pagar menos imposto. Às vezes prefere tributar com prolabore, alguma outra forma, mas não usa esse benefício que ele tem de lucro isento de imposto de renda através da contabilidade. Nós temos clientes hoje que têm um salário estipulado de 20 mil reais. Todo mês, para sobreviver 20 mil. Como nós vamos fazer? Faz o seguinte, retira ali do INSS, né, para garantir uma aposentadoria, tudo certinho. E o outro restante, como nós estamos apurando a contabilidade no mês, eu sei que a tua empresa teve lucro. Atravessou o mês com os impostos todos em dias, né? Não está devendo nada para ninguém. Se teve lucro, você tira uma parcela daquela ali e faz o adiantamento. Então, o que acontece? O cara vai garantindo todo mês, sim, 20 mil de salário na conta dele. 20 mil. Chegou no próximo ano, nós vamos fazer a declaração de imposto de renda, nós vamos olhar o que foi tributário desse valor, né? Que é o teto lá do INSS, tudo certinho. Apurar o lucro que ele teve e jogar dentro da declaração de imposto de renda. Ou seja, o cara vai comprovar aí que teve um ótimo salário durante o ano todo. Imagina aí você pagar, digamos, 300 mil, que teve uma cliente nossa que a gente distribuiu. 300 mil, você aplicar 27 mil de imposto de renda para pagar. Né? E por conta que ela estava organizada, a gente distribuiu o lucro dela, ela conseguiu isentar 300 mil de imposto de renda na declaração dela. E uma dica, aproveitando, o quê? Médicos. Realmente o pessoal da medicina, quando forma ali, vai trabalhar, então a gente acompanha, temos uns mais ou menos. Mais ou menos isso. E começa ali já emitindo nota fiscal, um serviço aqui, outro ali, então já começa a faturar em torno de 15 a 20 mil. Aí vai chegando a 40, 50. Então, se esse médico trabalha com CPF, ele vai pagar 27,5% de imposto ali. Se ele tiver 2, 3 vínculos no CPF, no final das contas, o que ele recolheu na fonte ainda não deu para cobrir o que pagar. Aliás, porque era o total. Aí, próximo ano, quando fizer a declaração de imposto de renda, vai ter que pagar ali o imposto de renda. O complementar, o complementar, né? No CNPJ, não, eu vou trabalhar emitindo nota fiscal, vou tirar meu prolabore, vou garantir meu INSS, vou fazer a distribuição de lucro. Chega no próximo ano, a gente consegue fazer isso daí, comprovar e ele pagar menos imposto. Entendeu? Então, nesse caso, exemplo, fica a pejotização, né? É benéfica para eles, entendeu? Porque isso aí é uma redução. Então, hoje, declaração de imposto de renda, né? Voltando aqui um pouquinho, também são uma carteira de clientes que são fiéis, né? Então, tipo, tem gente que a gente declara imposto de renda já há 10 anos atrás, antes de contabilidade. Então, meus contatos, de Maurício, né? Antes do escritório. Isso. E a gente já vem declarando e hoje ainda declara, e já começa a declarar do filho, do outro filho. Então, hoje em torno de umas 330 da última vez, declarações de imposto de renda. A época do imposto de renda é a época que nasce mais cabelo branco. Assim, a gente fica doido, chega 7 horas, sai meia-noite, porque realmente a declaração de imposto de renda, na Tesserato, é algo que somente eu e Maurício faz. Entendeu? De qualquer empresa e tudo mais, somente eu e Maurício, porque aí nós vamos analisar a informação, fazer a declaração de acordo com o perfil do cliente. Então, nesse caso, aí a gente faz declaração, exemplo, do pessoal de São Paulo. Eu tenho muitos amigos de São Paulo que eu faço, Rio de Janeiro, Minas Gerais, no Ceará. Então, é uma época bem corrida e bacana. Quais são os principais relatórios para analisar a saúde financeira da empresa? Contabilidade, balanço, demonstrativo de resultado, fluxo de caixa. Esses daí são os relatórios que o cara consegue ver aqui e falar, rapaz, saúde financeira, os índices, né? Tudo isso, a contabilidade, ela consegue demonstrar isso para você. De onde vem, para onde foi o dinheiro, qual foi a origem daquilo ali, quanto que eu tenho de clientes, o cara vende às vezes no quanto que eu tenho para receber, quanto que eu tenho de passivo para pagar, quanto que eu tenho aqui de caixa, tudo isso, o balanço, ele vai te evidenciar. Qual foi o meu faturamento, quais foram minhas despesas tributárias sobre esse faturamento, quais meus custos, quais minhas despesas administrativas, despesas sobre vendas, a DRE vai demonstrar isso daí. Então, tipo, a contabilidade, ela é apaixonante quando a pessoa entende sobre ela. Porque, o exemplo, o pessoal pega aqui, eu tenho que pagar uma conta de energia aqui da minha fábrica. Então, às vezes ele acha que isso ali é só uma despesa, mas não é. Dependendo se for a energia da fabricação, aquilo ali é um custo. Tem que fazer um rateio. Da fabricação, a conta veio R$1.000. Então, é 100 do escritório e 900 da fabricação. Isso ali é custo. Esse custo tem que estar envolvido diretamente dentro da produção do produto. E a outra parte, que é a despesa, ela não entra ali no custo, mas ela associa dentro da despesa geral da empresa. Quem é mais nessa parte apaixonado da contabilidade é o Maurício Nerd, né? Desenrola tudo. Porque a contabilidade é a linguagem dos negócios, né? Sim. Tem um professor, acho que é Lopes Sá, que ele fala que contabilidade é a ciência da riqueza, né?
Então, todo empresário que ele tem uma noção, mesmo que básica, então se ele conseguir ter uma noção avançada de contabilidade, ele consegue ver através dos demonstrativos, às vezes não precisa nem o contador ir lá e traduzir para ele. Ele consegue, através do balanço patrimonial, da DRE, ou então do fluxo de caixa que ele conseguir fazer, ele consegue ver a saúde financeira da empresa, né? Através das análises que ele consegue fazer. Então, assim, um empresário que ele tem alinhado a contabilidade, que tem o contador como um parceiro de como é que eu posso falar? De consultoria mesmo. Consultar o contador quando for fazer qualquer tipo de movimentação mais diferente da empresa, ele consegue se sair bem, certo? Então, assim, você perguntou os principais, né? Balanço patrimonial, a DRE, né? E o fluxo de caixa. São as principais que são usadas mais no dia a dia do empresário. O balanço, ele mostra... O balanço é como se fosse uma fotografia. Como se a gente tirou essa fotografia daqui, a gente ia transformar a televisão em valor, a mesa em valor. Então, a gente transforma os bens e as obrigações da empresa em valores, tá entendendo? E ela é estática, ela está ali, olha, naquele momento a empresa tem tanto em caixa, tanto no estoque, tanto imobilizado, tanto de obrigação. E a diferença das obrigações com o bem, a gente tem o patrimônio líquido da empresa. E a DRE, ela mostra se você teve um resultado positivo ou negativo. Mostra se você teve lucro ou prejuízo. A DRE, a gente começa com a sua receita, o seu faturamento, e aí vai descontando os custos, as despesas operacionais, as despesas não operacionais, até se você chegar, se você teve um lucro ou um prejuízo naquele período, entendeu? A contabilidade ela é muito bacana. Quem a gente estuda, né? 4 anos para isso, tem as nossas pós também, mas a gente tem clientes que... Rapaz, a internet, eu acho que a contabilidade é bacana, mas a internet ela é sensacional quando o pessoal usa para a parte boa, né, Maurício? Nós temos empreendedores lá de 60, 70 anos de idade, começando a estudar, citando algumas pessoas que aparecem na internet, que dando cursos. Ou seja, o pessoal tá com sede de conhecimento. Bruno, eu tava olhando que o cara falou lá que eu tenho que ter o Prolabore. Rapaz, eu falei isso aí pra você a vida toda, homem. Aí o cara lá no YouTube falou, ele, não, eu sei, mas é porque... Pode ser que realmente o cara tenha abordado de uma linguagem diferente. Eu falei, não, mas realmente tá certo, você tem que ter isso aqui, isso aqui. Não é você colocar coloca aqui o seu salário todo certinho, né, como o seu Prolabore, e estipule suas despesas sobre isso daí e tal. Então, assim, a contabilidade... Quando ela é aplicada corretamente na tua empresa, você consegue prevenir que pode vir a acontecer de ruim na tua empresa. Seu faturamento foi tal, meu faturamento caiu, quantos por cento eu tive de venda a prazo, quantos por cento eu tive de venda à vista, o meu custo do meu produto está maior, qual que é o meu estoque, qual que é a minha matéria-prima, o que eu tenho de passivo, o que eu tenho a longo prazo, a curto prazo, quanto que vale a minha empresa. Então tem muita gente que não sabe, não monta um balanço, não consegue trabalhar com um balanço corretamente. E ele não sabe qual o valor do patrimônio hoje. Eu tenho 1 milhão de estoque. Sim, mas tua empresa vale só 1 milhão? Não, mas eu tenho um veículo, tudo bem, ela vale 2 milhões. Beleza, mas e a oportunidade da tua empresa? Uma empresa que está no mercado, está rodando, já tem uma cartela de cliente, tem um fluxo bacana. Você acha que sua empresa vale só 2 milhões? Sua empresa vale 5, 6 milhões pela unidade que ela está trazendo. Entendeu? Então, Maurício mesmo já viajou para outros estados para analisar fazendas de um empreendedor da região, quando foi adquirir, olhar os relatórios, era furado, né, Maurício? Não era muito bacana. Existe. Entendeu? Aí, ou seja, o cara analisou a contabilidade. Vamos falar sobre aquisição, né? Vocês cresceram bastante ali durante a pandemia. E qual foi a principal estratégia que vocês usaram para crescer tanto durante ela? Pai, primeiro eu fiquei com medo de morrer. Quando saiu esse negócio da pandemia, aí eu falei, Maurício, os caras tá falando aqui no jornal que gordinho morre, macho. Se eu pegar, eu não volto, não. É como vai ficar terceirado. Era 3 horas da madrugada, eu ligando para o Maurício. Doido. Rapaz, aquele negócio mudou a minha vida, assim. Falei, rapaz, foi até um regime, emagreci. Foi bom por esse lado, né? Só que o seguinte, todo mundo ficou em home office. Então, a gente trabalhou muito na parte tecnológica. Servidor em nuvem, né? Tínhamos que colocar o servidor em nuvem. Na verdade, a gente começou... No início, quando o Bruno veio, ele já tinha um servidor em nuvem. O servidor em nuvem é um local que a gente deixa o nosso sistema, um servidor de outra pessoa lá no sul. Espírito Santo, E qualquer aparelho que a gente tivesse, a gente conseguia acessar nosso sistema. Isso. Então, a gente implantou isso aí em novembro, assim que a gente realmente começou a unir a Tesserato. E quando veio a pandemia, sem querer, a gente já estava preparado. Isso. Porque a gente não conseguia se movimentar na cidade e tal, e a gente ficava em casa atendendo os clientes de casa mesmo, tá entendendo? Então, assim, nossa principal aquisição em relação a investimento nesse período foi, até antes da pandemia,
foi o servidor em nuvem. Como A eu gente venho nessa parte conseguir- de software, né, Márcio? Aham. Tá. A gente conseguir trabalhar e investir até também no próprio sistema interno da contabilidade, né? Hoje o nosso sistema ele tem braços assim que auxilia o empresário em tudo. Por exemplo, a gente tem um sistema lá que o empresário comprou um material, então alguém emitiu uma nota para ele, nosso sistema já acusa para ele que ele recebeu uma nota fiscal, tá entendendo? Aplicativo no celular do A cliente, gente tem né? um portal, a gente investe em portal. Agora, por último, a gente investiu num programa Plus, né, para pegar os extratos dos nossos clientes, ele manda para a gente, e a gente, quando coloca lá no nosso sistema, ele já faz os lançamentos sozinho da contabilidade, entendeu? Inteligência artificial, que ele sabe o que está saindo, o que está entrando, o que é débito e é Isso. crédito. Né? Então, ou seja, aquele serviço que a gente fazia mais ali 30, 40 minutos, 1 hora lançando um extrato bancário, hoje ele é feito em 2 minutos. Entendeu? Então, assim, como eu vendo essa parte de software, de vendedor de software, eu vendia sistemas para contabilidades, contadores, eu conheço muitos contadores aqui na região, e vendia sistema para comércio. Né? Então, eu vendi para mais de 400 clientes aqui na região, né? E essa empresa que eu trabalhava era uma das líderes nacionais, nacional na parte de software, né? E aí o exemplo, eu já tinha essa visão, eu conhecia os escritórios, eu sei qual é o escritório organizado e qual que não era. Eu falava, toda vida que eu for colocar um negócio, eu quero colocar um servidor em nuvem para guardar os dados seguro. E nem se falava da lei de proteção de dados, como se fala hoje, que é muito importante. Né? Backups, muitos backups, segurança de antivírus, porque são ataques ali, toda hora os caras querem invadir e roubar as informações, entendeu? Então isso é muito importante. Então eu já vinha com essa metodologia tecnológica. Então isso ajudou, parte de servidor e tudo mais. Então a gente, quando muitos escritórios estavam fechados, teve uns que fecharam que não conseguiam trabalhar. Não conseguia, estava indo uma pessoa lá, às vezes escondido, fazer os fechamentos, né? E, ou seja, o cara conseguia fazer o que precisava, mas não conseguia auxiliar o empresário. E a gente conseguia, eu e o Maurício, nós já estávamos conseguindo desenrolar essa parte. É tanto que eu digo que é o seguinte, pela quantidade que a Tesserato tem hoje de clientes e tudo mais, hoje nós conseguimos rodar a Tesserato com 8 pessoas na equipe. A gente reduziu, né, e trouxe mais qualidade, porque o contador ele é um agente que tem que estar analisando informação. Não está fazendo ali. Eu tenho que estar olhando aquela informação rápida para aconselhar o meu cliente, traduzir a situação da empresa. A capacidade operacional de vocês hoje chega a quantos clientes? Hoje nós estamos na base de uns 120 clientes. Vocês conseguem chegar até quanto? Hoje eu consigo chegar a 200, 250 com a capacidade que eu tenho. E sem precisar aumentar, talvez eu precise aumentar um pouquinho ali a parte de pessoal, entendeu? Mas a gente consegue hoje, pelo nosso cálculo, né, Maurício? Consegue atender isso com tranquilidade. Até porque, como o Bruno falou, a gente investe muito no sistema, né? Uhum. Então, a gente conseguiu, através da programação do nosso sistema, robotizar muitas partes que Sim, precisava só de um clique. Examinei lá, imprimia só uma folha de pagamento, só um recibo. Então, a gente tem vários clientes que não tem tanto evento na folha de pagamento, a gente bota o robozinho do nosso sistema emitir toda a folha de pagamento de todo mundo. Consegue Exatamente. automatizar bastante coisa. A gente A bota para ele pessoa- trabalhar durante a noite e quando Juliana chega lá, ela vai só conferir se tá todas as folhas estão ok. Aí Então, ela a gente é a líder do economiza. setor, né, pessoal? Então ela chega para pegar a informação, ela sai conferindo de um para um. Tá certo, tá certo, tá certo, ok? Joga dentro de aquela pasta mesmo, já vai mandar essa informação para a nuvem que já vai disparar para o cliente. Vai chegar no e-mail dele. A única coisa que a gente ainda precisa, né, que na nossa região não tem essa cultura ainda de ficar 100% de olho no e-mail, é avisar para o cara ali, no outro sistema que a gente tem de atendimento do WhatsApp, olha, foi enviada a sua guia do Simples Nacional, a sua folha, tal. É tanto que assim, dessas empresas, nós só temos 3 empresas que nós fechamos a folha ali pro dia 3, dia 4, né, que tem alguns eventos mais específicos e tal. As outras folhas, dia 1º, os clientes que já têm os apontamentos, já têm passado para a gente, dia 1º já está 100% fechada, enviada. Então, assim, essa parte tecnológica nos ajuda até hoje. Né? Lançamento de nota fiscal e tudo mais. Hoje, escrituração de nota, eu sou da época que a gente tinha que digitar uma por uma. Então, eu passava uma manhã fechando uma empresa. Hoje, em uma manhã, a nossa colaboradora do setor fiscal, ela consegue analisar, ela analisa e fecha 15, 20 empresas em uma manhã. Ou seja, até o dia 5, dia 6, dia 7, está encerrado ali quase todas as empresas. Nós temos uma meta lá, até o final do mês, entregar todas as folhas, até o dia 10, enviar todos os impostos às empresas. Isso. E é pro dia 20, né? Isso. Aí do dia 10 ao dia 15, trabalhar o quê? Na prevenção de compras, de vendas, relatórios, ó, você está comprando isso, você vendeu isso, porque hoje tem umas malhas da Cefaz que precisam ser acompanhadas, né? Sim. Então, do dia 10 ao dia 15, trabalhar com prevenção e tudo mais, né? Dia 15, ele já começar a enviar os parcelamentos de quem tem impostos que teve parcelados e tal. E o resto do mês é análise nas empresas.
todas as empresas analisadas, de olho nas caixas de mensagens, né, que da Receita Federal, para ver se não vem nenhum problema. Então, assim, a tecnologia nos ajudou, né? Voltando aqui um pouco. Mas a interpretação de lei, de legislação, nessa época, muito a gente ganhou cliente, foi nisso daí. Pandemia, funcionário tá ali registrado bonitinho, ele foi para casa. Só que a empresa tinha que continuar bancando o salário dele. Aí veio aqueles auxílios, o auxílio emergencial, o BEM, né? Era o BEM, né, Maurício? Que o funcionário ficava em casa. De suspender ou reduzir reduzir ou suspender. Se suspender 100%, o cara não vai trabalhar e o governo paga o salário dele. Se for somente reduzir meio expediente, o governo completava uma parte, a empresa completava outra. Ou seja, teve uma semana que chegou umas 10 empresas que os funcionários estavam em casa e o dono tendo que pagar o salário. Então, ou seja, parou o faturamento dele. Se o cara não tiver um fluxo de caixa, torrar um patrimônio para cobrir, ele não ia conseguir. Então, tipo, dessas 10 empresas aí, que juntando, acho que dá em torno de uns 70 funcionários, né, Maurício? A gente conseguiu reduzir isso daí. Imagina aí a economia. Aproveitou que o governo estava disponibilizando isso daí. Imagina a economia com folha. Então, realmente, eu digo que na pandemia, isso daí ajudou demais. Aí depois veio uma outra coisa. No final do ano teve um projeto do estado do Ceará, onde ele cumpria, por exemplo, você contratava o funcionário durante 6 meses, né, Maurício? Isso. 6 meses o governo do estado do Ceará estava pagando 50% da folha dele. Ou seja, o cara ia trabalhar 100% na sua empresa, um salário mínimo, né, tinha as limitações, 50% da folha você ia receber. Ou seja, isso era um benefício para incentivo à contratação. Final de ano chegando ali e tal, né? Rapaz, saímos ligando, pô, tá tendo isso aqui, tal. Ele que tava trabalhando às vezes sem um funcionário registrado, registrou o cara na hora. Eu falei, uma maravilha, mano. Tanto que eu tentei convencer você, mas agora saiu isso do governo e teve outros que contrataram. Tem empresa que saiu de 2 que conseguiu contratar mais 2. E aí a gente pensou, pô, quando passar os 6 meses, né, Maurício? Será que vai demitir os caras? Tá até hoje. Entendeu? Então, tipo, isso aí é o quê? É interpretar a lei e aplicar dentro da contabilidade. Da maneira mais possível, né? Exatamente. A gente está entrando num momento agora onde a gente fala um pouquinho sobre marketing. Tá? E eu queria entender de vocês qual a visão do marketing, tanto para o negócio de vocês, a Tesserato, como para o negócio dos clientes. Olha, essa parte eu acho que é comercial também, Maurício. Você quer falar? Fala no marketing que eu vou complementar. Sim, a gente, quando a gente estava até conversando antes, a gente tem uma empresa que faz nossa publicidade. Isso. Né? Nosso garoto propaganda é Bruno. Você vê que ele conversa. Eu gosto de falar, rapaz. É o cara do comercial, né? A gente já consegue perceber assim. Bruno, às vezes é assim, eu sou tão técnico, às vezes fala assim, Bruno, explica isso aqui pro cliente, aqui essa garrafa. Aí ele podia falar assim, essa garrafa é azulzinha, tem água e tem uma tampa. Não. Ele faz um podcast, ele manda 5 minutos de áudio pro cliente. Né? Rapaz, ainda pergunta, você entendeu? Eu acho muito importante, até justamente nessa época em que todos os olhos estão voltados para as redes sociais, né? Então a rede social é quase que um vendedor da empresa, né? A gente tem investido em publicidade, né? A gente acha importante que as empresas... Tanto que uma das principais coisas que a gente conversa com o cliente é que ele tem um Instagram, que ele procura agências para impulsione, de repente, a venda dele, porque assim, depois da pandemia para cá, o que cresceu de venda online, de empresas que conseguiu se projetar e crescer a partir do marketing, né? A partir da publicidade que era investida, a gente não assim... Enfim, com o escritório de contabilidade, a gente realmente tem investido, né? E a gente sabe que hoje o cliente não vai mais assim diretamente à empresa. Ela primeiro procura no Instagram, procura no Google. Então, se a empresa não tiver aquilo ali formatado e que demonstre qual o perfil da empresa, eu acho que ela talvez até se prejudique. É verdade. Hoje a vitrine funciona ainda de centro, mas as vendas online hoje, Instagram, Facebook, WhatsApp, eu acho que é o mundo, né? Eu falo, Maurício, eu não dava muito valor para Instagram, essas coisas de usar. Mas eu falei, Maurício, eu acho que, cara, acabou esse negócio de TV, talvez. Eu acho que diminuiu bastante isso daí. É Instagram, tem um momento que a dona de casa tá ali em casa, olhando, tem as horas certas. Eu tava lendo o negócio, falei, Maurício, isso aqui é impressionante, cara. Os caras sabem quanto que a dona de casa tá em casa. Aí vai impulsionar um negócio de produto ali. É por isso que minha esposa fica só mandando lá os negócios, entendeu? Então, os caras já sabem. O mecanismo, né? Tem um mecanismo, ele já sabe de tudo. Então, assim, a gente tem uns cases de sucesso. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele começou a produzir vídeo como instalar um fumê no carro. Mas ele colocou uma câmera assim, né? Coisa bem simples, cara. E ele fez o vídeo ali, aí botou nessas plataformas de vendas. R$29, coisa bem barata, R$39 e tal. Como polir o farol de um veículo,
como instalar um som numa caixa. Foi vendendo esses mini cursos, né? E, rapaz, ele começou a impulsionar, foi estudar, não sei o que, tal. Começou a gastar uma grana lá no cartão de crédito, passando. E aí, ele veio pra gente quando ele já tava faturando bem. Que ele falou, acho que vou estourar o MEI. Vou sair do MEI, o limite do MEI é 81 mil. Então, ele veio com toda a prevenção, mudamos a empresa, colocamos a empresa no Simples Nacional e tal. Era mais bacana pra ele. Rapaz, esse cara no primeiro ano, ele faturou 380 mil reais. Eu falei, Maurício, esse cara tá vendendo curso na internet, macho. Aí ele falou, não, eu tô nem vendendo mais, eu tô aqui conversando e as comissões caindo. Eu falei, oxe, macho, era os negócios piscando, tim. Eu falei, meu irmão, eu tô aqui lutando pra ganhar um honorário, o cara já ganhou 5 vezes o honorário dele aqui. Então eu falei, rapaz, isso é o futuro. É o futuro. Só que eu fiquei sabendo, aí depois essa empresa passou uns 3, 4 anos, aí fechou. Por quê? Eu acho que ele não desenvolveu aquela atividade dele. Aí eu vou dar outro exemplo. Muitos clientes vêm do MEI e migra. Então a moça que vem de moda praia, entendeu? Ela migrou do MEI, foi para uma empresa, fazendo chapéu, essas coisas e tal. Moda praia para mulher, vende biquíni, nessas coisas. Falei, rapaz, se fosse sunga, eu acho que ela não ganhava dinheiro, não. Porque a mulher vai pra praia, se são 5 dias de praia, 5 biquínis, né? 5 biquínis diferentes. 5 biquínis diferentes. Vai pra onde essas fotos? No Instagram. Então tem que ser assim. Eu falei, se você vender esse sunga, que é o meu short, eu vou 3 anos na praia com ele. O Maurício falou, você não ia vender isso tudo não, entendeu? Mas ela é esperta, ela pegou o público, ela fez o estudo de mercado, ela viu o que estava faltando, ela montou o diferencial e aplicou. Essa menina fez uma consultoria, né? Uma consultoria digital e tudo mais. E teve uma Black aí que ela faturou 390 mil no mês. Você tem noção que é uma pessoa sair de um MEI que é limitada a 6.750 de venda no mês e ir para 300 e poucos mil em um mês? É o meu maior caso Quase de sucesso. 4 vezes o valor do mês. Mas Rapaz, aí ela só atingiu isso aí por conta que ela investiu em marketing. investir em marketing, porque ela Massivamente. fez a consultoria. Aí eu digo, consultoria, o que a gente não sabe, a gente tem que aprender, minha gente. Porque, ó, não sabia qual era o melhor frete. Não sabia. Hoje ela mudou, tá em Fortaleza. Porque ela achou uma estratégia de frete melhor. Aí agora ela falou pra mim que já tá com a transportadora X. Você entrou num grupo de não sei o que os caras oferecem várias transportadoras. E nesse leque aí ela acha que tem um frete mais bacana. Por quê? Porque encarece o produto. A cliente vai comprar um produto que é 100, com frete tava dando 160, ela não compra. Mas aí depois disso agora ficou 120, tudo. Então ela estudou isso daí, estudou impulsionamento, faz o investimento nisso daí, 100% online, acabou com a loja física. Eu não vou ficar com a loja física, ela falou. Bruno, dá despesa, tem que não sei o que. Não, é o site. Aí é o site bombando. Meia-noite, 1h da madrugada, pedido chegando. Cara, isso é um caso de sucesso, é extraordinário. Vou até convidar ela para trazer ela aqui, porque Claro. precisa. Outra coisa interessante da Tesserato, 70% dos nossos clientes são mulheres. Olha Cara, só. e é um negócio que chega brilho o olho da gente. É impressionante isso daí. Muita qualificação, sabe? As mulheres têm aqui na nossa região pro empreendedorismo. Anderson, quer complementar principalmente a parte do marketing aí, a parte de aquisição? Ele falou muito bem aí da parte de tráfego. E assim, o tráfego, gente, é domínio desse rapaz aqui. Viu? Rapaz, é o futuro. É o futuro, não. Acho que já é realidade. Já é né? realidade, já. Muito bom. Basicamente, a gente consegue fazer bem parecido com o que vocês fazem. Eu fico com o perfil dele É. e o Leite se identifica com o teu É o perfil. comercial. É o Bruno e o Maurício. É, Bruno Maurício. Eu faço essa parte de analisar os números do tráfego e a gente consegue realizar todo... Pronto, vou pegar um exemplo do que ele falou relacionado a... devo investir na TV? Então, por exemplo, com investimento na internet, você consegue pagar R$5 e aparecer ali, por exemplo, para 1.000 pessoas Pois é. de uma determinada região e que tem um determinado interesse. Isso. Então, posso pegar, por exemplo, as pessoas que têm interesse em contabilidade, finanças e que moram, por exemplo, em Juazeiro, ou em um determinado bairro ou até em um determinado estado. Hoje vocês pegam clientes de várias regiões também ou apenas aqui pelo Ceará mesmo? Hoje, o nosso foco mesmo é o Ceará. Temos clientes de outras regiões, né? Mas não é o foco. Por quê? Quando você abre uma empresa de comércio na Paraíba, você precisa estudar o regulamento do ICMS da Paraíba. Então, exemplo, às vezes para um contador só dar conta de tudo isso, é meio complexo. Aí tem que ter contratação, pessoal e tudo mais. Só que é o seguinte, é o futuro. Eu falei para o Maurício, é a contabilidade, a parte digital hoje é sem fronteiras. Então, cada vez mais a legislação está unificando, está ficando mais tranquilo. Então, hoje nós já temos empresas no Pernambuco, Paraíba, Minas Gerais, São Paulo. Já conseguimos atender isso daí. Nosso foco é aqui na região, ainda na região. Então imagina você conseguir aparecer ali, principalmente para as pessoas, digamos que de Fortaleza, que tem um número maior de pessoas. É. O algoritmo ele funciona com base em leilão.
Então, se a gente está aparecendo para um público um pouco mais restrito, isso faz com que o custo no leilão fique mais alto, porque tem mais pessoas que também vão estar querendo aparecer para essas pessoas. Então, a gente vai ter que pagar mais para aparecer para elas. Isso. Então, é possível realizar essa segmentação e aparecer para as pessoas que já estejam, por exemplo, pesquisando sobre escritórios de contabilidade, através do Google, por exemplo. Tanto através do Google Search, como também através do YouTube. O Google, muitas vezes não, ele pode ter certeza, ele sabe mais sobre você do que você mesmo. Sabe? Então, ele tem uma página, por exemplo, que você pode acessar, onde ele vai trazer ali várias informações sobre você. Então, ele sabe se você toca instrumentos, se você prefere gato ou cachorro. Tem todas essas informações e é isso que faz com que os anúncios cheguem para você num momento bem mais oportuno. Bem parecido com o que você falou ali sobre sua esposa, ela sempre está enviando ali um Começo produto. do mês, cara, as faturas ali, ó, os cartões tudo paga, os limites tá lá, sabe? É o começo do mês, ali do dia 5 ao dia 10, parece uma coisa, macho. É só os e-mails chegando, aprovado. A estratégia é boa. Sim, eles conseguem ter todas essas informações e é através disso que eles conseguem chegar até o público. Meu irmão, eu pesquisei, eu tava falando, Maurício, eu pesquisei uma mesa lá, que a mesa desmonta e tudo pra colocar na área de lazer, né? Rapaz, eu tô passando uma história de uma pessoa, uma mesa. Uma história, uma mesa. Eu falei, rapaz, tá ficando chato já. Os caras, se eu comprar, será que vai parar? Não para. Eu falei, eu acho que tá abusivo. Mas olha, sobre a parte do marketing complementando aqui, realmente é muito interessante. Um segmento ali onde o cara vai. Ano passado nós fizemos um investimento numa academia, não foi, Maurício, do imposto de renda. Colocamos lá e tal. Menino, não veio um cliente. Eu acho que o investimento foi muito bom, não, né? Porque nem eu tava indo pra academia, o povo acho que também não tava indo, mas também não. Eu não. Se esse valor a gente tivesse investido, talvez, parte do Instagram, né? Tinha dado um retorno melhor, né? Com certeza. Esse ano vai ser diferente, esse ano. Isso. É importante também a gente pensar na questão estratégica, né? Não somente na parte de impulsionamento. Né? Porque aí a gente tem sendo realizado determinados canais para determinadas empresas, mas é interessante que a gente faça isso de maneira estratégica e não somente fazer um investimento ali e aguardar, por exemplo, que a galinha dos ovos de ouro comece a botar esses ovos. Exato. Né? Principalmente porque vocês falaram ali bem no começo sobre o Instagram, né? Que vocês têm o Instagram ali, que movimentam o Instagram, mas a gente sabe que o post ele não vende. Né? Então, é importante que a gente tenha a possibilidade de ter canais diversificados de aquisição de cliente. Né? Principalmente quando se trata de B2B. Né? Hoje, se você ficar contando apenas por indicação, né? Que foi o que a gente estava conversando aqui em off, antes da gente começar e tal. A indicação ela é um canal de aquisição muito bom, porque isso valida a qualidade do teu trabalho, valida a maneira como você está entregando os produtos e serviços ali para o teu cliente. Né? E teu produto é tão bom, é tão bacana, teu serviço é tão bom, tão bacana, que os consumidores eles acabam indicando para outros. Isso é um excelente canal. Mas esse não pode ser simplesmente o teu único canal. Tem que ter, porque ele é um canal mais lento. Né? É uma maneira mais lenta de crescer o negócio. Então, a partir do momento que eu tenho, por exemplo, um Google, como o Anderson falou, onde eu tenho um cliente ali que ele está pesquisando como é que eu vou declarar meu imposto de renda. Né? Ou então ele está pesquisando como eu vou abrir a minha empresa, quais custos eu vou ter na abertura da minha empresa. E aparece, né, a empresa de vocês ou a empresa do cliente de vocês, isso acaba sendo uma facilidade, porque ele vai encontrar logo nas primeiras buscas ali, né? Ou até mesmo no card ali do Google My Business, ou até mesmo aparecendo no Instagram, ou se for varejo, aparecendo os produtos iniciais dele ali. Isso facilita muito. A gente divide muito essa questão da necessidade e desejo. E a necessidade é o quê? O cara ele vai atrás quando ele precisa. Né? O desejo ele olha e diz, olha, eu gosto disso, ó, isso é interessante, eu vou comprar. Né? São dois momentos diferentes. Já para um negócio, por exemplo, de serviço, principalmente voltado para a área contábil, o marketing como agente, ninguém acorda de manhã ali dizendo, caramba, hoje deu vontade de... consumir o marketing. Hoje deu vontade de fazer a tributação. Vou mudar o escritório, vou atrás de um... Não existe isso, né? Então, é muito da questão da necessidade. Então, principalmente com empresas como a minha e a sua, né? Estar no Google é algo crucial.
mesmo. né? Porque a pessoa vai receber a informação e a gente sabe que pode ajudar. Eu estava ouvindo, inclusive, uma coisa essa semana que falava justamente sobre médicos. E enquanto você falava sobre os médicos, ali, a importância do médico cuidar da parte tributária, cuidar da contabilidade e tudo mais, eu acabei lembrando, né, que o médico, quando ele sai do curso, da faculdade, ele sai... Pô, eu vou fazer aqui, vou ter minha clínica, eu vou começar... Mas ele não sabe nada de empreendedorismo. Nada, Né? Não sabe como é que ele vai A faculdade não ensina ele a ser ajudar ele no empresário, fluxo né? de caixa, Não como é que ele vai fazer um demonstrativo de resultado, quais são os custos que ele vai ter na contratação de uma pessoa, como é que ele vai divulgar o trabalho dele, quais são as estratégias que ele vai fazer para poder conseguir sobressair sem ferir o código de ética da medicina. Muito Né? importante. Então, é muita coisa que ele precisa desenvolver e isso ele não aprende. Por isso que há necessidade de ter profissionais que conhecem isso. O cara pode não saber nada de medicina. Eu não sei nada de medicina, você não sabe nada de medicina, mas a gente tem a capacidade e o conhecimento para ajudar essas pessoas naquilo que elas precisam para poder empreender da melhor maneira possível, que é o marketing, né? Oferecer um marketing eficiente e estratégico para que a pessoa consiga evoluir o negócio e crescer o negócio, e a contabilidade para que ele consiga fazer isso da maneira mais saudável e legal possível. Exatamente. Né? Faz sentido tudo isso que eu estou dizendo, gente? Mas, muito mesmo, faz muito sentido, né, mano? E você falou uma coisa que o Bruno gosta de falar muito, né? Em relação a trocar de contador. Aí ele fala muito que o cliente não acorda do dia para a noite querendo trocar de contabilidade. Diz, não, hoje eu vou trocar. Né? Eu não vou. É assim, passando assim, não vou trocar. Não é assim, não. É. Por isso que eu acredito que é muito importante essa questão de estar em canais diferentes. Sim. Né? Estar presente em canais diferentes. Para poder ter a possibilidade de adquirir novos clientes com todas as possibilidades que hoje o mercado oferece para a gente. É plantar sementinha, né? Exatamente. Você planta aquela semente ali, faz aquele cara vir falar com você, aí você tem que ser comercial. Você tem que ganhar Principalmente confiança negócios como o dele. nosso, assim, que é Rapaz, negócio é. B2B. Sim. Né? Hoje a gente falou de Instagram, mas não falou aqui do principal canal B2B que existe para a gente poder fazer aquisição de novos clientes, principalmente empresas. LinkedIn. Sim. Justamente. Né? Exatamente. Não falou do LinkedIn. O LinkedIn é um excelente canal para a gente Uma poder rede ter social uma profissional, conversa. né? Exatamente. Ter uma conversa ali mais voltada ali para o B2B, Sim. né? Para aquisição de clientes, as ferramentas que existem, né, Anderson? O Fundamental. Anderson é o cara que gerencia basicamente todas essas plataformas, ele tem todo esse conhecimento aí, ele sabe muito bem quais as estratégias ideais para a gente poder conseguir alcançar esse ponto. Cara, eu vou dizer que eu aprendi muito com o episódio de hoje. Eu agradeço muito a presença de vocês, né? Mas antes da gente finalizar, eu queria que vocês fizessem uma consideração final, falassem um pouquinho também como faz para contratar terceirato, tá? Para deixar aí pro pessoal. Pessoal, é muito fácil contratar a gente. É muito fácil. Nós ficamos a nossa localização, nosso escritório fica ali na Rua Leão 13, número 198A, o bairro Santo Antônio com Salesiano. Então é bem tranquilo chegar ali no nosso endereço. Aqui em Juazeiro do Aqui Norte. no Juazeiro do Norte, né? Ali no próximo ao Arco do Salesiano, da Igreja do Salesiano. Meu telefone é 9676-4130. Seu, Maurício? 99977-4182. Exato. Então, assim, é muito fácil contratar a terceirato, ter uma conversa, né? Nem sempre a gente senta numa negociação e fecha, mas a gente ganha uma experiência, um amigo. Eu tenho clientes que hoje a gente tira dúvida, né, Maurício? E não vem pra gente, mas daqui a um ano vem, conversa, eu decidi, eu acho que o melhor caminho é esse. E é bem tranquilo contratar a terceirato contabilidade, tem todo o suporte, né? Eu digo o seguinte, de onde eu tiro o alimento para minha família? Então, a gente que trabalha com recorrência, com carteira de clientes, a gente tem que dar atenção para o que paga 50, 100 ou 10 mil. Todo mundo tem a mesma empresa, os mesmos sonhos, né? Então, como o nosso sonho nasceu, de outro está nascendo hoje. Então, o que, até mesmo para empreendedores contábeis, né? Da parte de contabilidade. Hoje, Maurício, eu tenho muitos amigos, né, Maurício, da faculdade, pessoal que está começando. Tipo, vai lá no escritório tomar um café com a gente. Entendeu? Já teve cliente de vocês, né, de contabilidade, tudo que é amigo nosso. Vai lá no escritório, leva uma torta pra gente ficar comendo lá e conversando a tarde inteira. Entendeu? Porque, assim, tem que ter companheirismo, os caras têm que ser fiel e tudo mais. E a gente dá muito valor para quem está começando. Nós vamos em faculdades fazer palestras, só de contabilidade que está saindo da faculdade, e precisa falar para ele, vocês precisam trabalhar assim, tem que ser dessa forma. No começo é difícil,
No começo, para você pagar a conta de luz e a internet, meu irmão, é um sufoco. Mas daqui a pouco você começa a tirar as despesas. Você começa a crescer, tem que persistir. Assim que a gente começou, né? E hoje, graças a Deus, eu alimento a minha família com estabilidade. Entendeu? Então, essa é a dica. E a dica de empreendedorismo. Marketing é muito interessante. Um exemplo, aqui de cabeça eu já tenho 10, 15 clientes que eu tenho certeza que precisa melhorar isso. Se esse cara investir nisto que eu vou dar os conselhos já amanhã, eu tenho certeza que o faturamento dele, eu for acompanhar, vai estar aumentando. E eu preciso que o meu cliente cresça. Porque ele cresce e a minha empresa também cresce. Perfeito. Entendeu? Então, a dica do marketing hoje ele é fundamental. Eu tenho de cara aí uns 5, 6 casos que eu vi que quando começou a investir em marketing, aparecer na frente do celular no Instagram fazendo um Reels, fazendo um vídeo ali, mostrou, cara, mas eu vejo essa empresa aqui, mas de quem é essa empresa? Essa semana eu vi uma cliente minha provando as roupas lá e mostrando. Então os caras sabem de quem é essa empresa, sabe a confiança, tem um rosto aquilo ali. Precisa aparecer mais. Né? Minha esposa tem um salão aqui na Lagoa Seca. Eu falo, cara, tu precisa aparecer mais. O povo precisa entender que a identidade do seu salão é você. Entendeu? Ela, não, mas e tal. Eu falei, não, já tem as pessoas para indicar para resolver essa situação, entendeu? Então o marketing, cara, ele é fundamental. Só anda junto com a contabilidade. Exatamente. Maurício? E eu tenho que falar assim para os empresários que estão assistindo, use a contabilidade como uma ferramenta de gerenciamento, né? Converse com o seu contador como consultor nas principais medidas que você fazer, né? E investir, porque assim, o contador é o que consegue, o contador ele é o único profissional que consegue entender e ler o que está acontecendo na sua empresa, além de você, né? Então, assim, o contador, fazendo um comparativo, o contador é o médico das empresas. Então, assim, use o do seu contador, converse com ele e invista na sua contabilidade, né? Que é o mais importante. Fantástico. Então, gente, é isso. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Não esqueçam de deixar seu like, tá? Compartilhar essa gravação. E eu sou o Cleiton Sou o Anderson. Bruno. Maurício. e nós somos os protagonistas digital.